Está escrito na passagem bíblica: Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Muitas pessoas acabam confundindo muito esse versículo, e por pegar ele isoladamente, acabam criando pensamentos estranhos à palavra de Deus. Mas vamos ler essa passagem da qual Inês citou aqui no comentário. Mateus capítulo 16, versículo número 15, está escrito: E disse-lhes: E vós quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo. Vejam, tu és o Cristo. Pedro respondeu: O Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Revelação. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Na verdade, esse texto não está falando que é sobre Pedro que Deus edificaria a igreja, mas sobre a revelação de Pedro, da qual ele falou que Jesus é o Cristo, ou seja, o Messias. Então, sobre essa pedra, sobre esta revelação, este conhecimento de Pedro, ao afirmar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo, Deus edificará a igreja sobre esse fundamento, esta revelação, sobre esta verdade, não sobre Pedro. Jesus estava falando sobre ele próprio, sobre mim. Edificarei a minha igreja. Nós somos edificados em Cristo. Para provar isso, eu queria que você acompanhasse comigo lá em Efésios, no capítulo 2, versículo 20, que diz o seguinte: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Ou seja, nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, ou seja, Ele é o Messias, o Salvador. E nós, a igreja, somos edificados sobre Cristo, sobre essa revelação, essa fé, de que Ele é o Messias, de que Ele é o enviado das nações, que Ele, Jesus, é aquele do qual os profetas pregaram, profetizaram, que viria. Então Pedro entendeu isso e creu que Jesus é o Messias. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, essa revelação, como Jesus disse, não foi carne nem sangue quem te revelou, mas o Espírito Santo, mas meu Pai que te revelou. Ou seja, sobre esse conhecimento, essa revelação de Deus, através de Pedro, Deus edificaria a sua igreja, mostrando que nós somos edificados sobre essa verdade de que Jesus é o Messias. Porque se você ler o contexto do capítulo 16, muitos judeus estavam em dúvida, e uns diziam que Jesus era João Batista, era Elias, era um dos profetas. Pedro não, Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Por isso que Jesus falou: sobre essa pedra, Pedro, edificarei a minha igreja. Nós somos edificados sobre essa fé verdadeira, sobre esta revelação de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. O texto não está dizendo que é sobre Pedro que Deus edificaria a igreja, mas sobre esse conhecimento, essa revelação de que Jesus é a principal pedra de esquina, de que Ele é o Messias, aquele do qual a lei profetizava que viria. Tá certo? Não está mostrando nesse texto que Pedro foi Papa, que Pedro foi o primeiro Papa. Isso não tem nada a ver com o contexto.